Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de física. O tema de hoje é o campo elétrico. Então, vamos a ela. A carga elétrica é uma propriedade da matéria. Todo corpo contém carga elétrica. Quando, por algum motivo, um corpo ele tem o número desequilibrado de cargas positivas e negativas, nós dizemos que esse corpo está eletrizado. Então, uma vez concentrado no corpo essa carga, esse excesso de cargas positivas, por exemplo, nós dizemos que trata-se de uma carga elétrica. Nós tratamos ele como uma carga elétrica. Então, observe bem, ele é um corpo material que tem massa, mas que tem um excesso de carga elétrica. Se esse corpo tiver dimensões relativamente pequenas em relação às distâncias que eu vou considerar no meu problema, nós dizemos que esse corpo é uma carga pontual. Essa carga está concentrada naquele pequeno corpo. Lembrando que essa palavra pequeno é uma questão relativa. Bom, uma vez estando no espaço, essa carga concentrada ela influencia o espaço ao redor de si, gerando um campo de força, um campo de força elétrico, que nós representamos por E. Então, nesse ponto do espaço, existe essa propriedade devido à presença da carga. Essa propriedade nós chamamos de campo elétrico, campo de força elétrica. O campo elétrico, então, ele é uma propriedade do espaço devido à presença dessa carga. Né? Então, a presença da carga gera uma propriedade no espaço ao redor. Essa propriedade nós chamamos de campo elétrico. E como nós o definimos? O campo elétrico ele vai atuar sobre cargas, sobre outra carga. Então, como é que eu sinto a presença? Como é que eu verifico a presença desse campo? Se eu colocar uma segunda carga nesse ponto, vai surgir sobre ela uma força. E isso prova a existência dessa propriedade chamada campo elétrico. Então, nós definimos o campo como sendo a quantidade de força que surge num ponto do espaço por unidade de carga. Tanto que a unidade é o Newton por Coulomb, é a quantidade de força por unidade de carga. Lembrando que essa carga minúscula Q é a carga que sofre a ação do campo. Então eu tenho a carga maiúscula, que é a carga que gera o campo, que dá origem ao campo. E uma segunda carga, Qzinha, chamada carga de prova, ela sofre a ação do campo. Então, o campo elétrico gerado pela carga maiúscula, ele é definido como sendo a quantidade de força que surge num ponto do espaço por unidade de carga. Isso é campo elétrico. Acontece que se eu tiver duas cargas pontuais, concentradas em pontos, eu posso utilizar a lei de Coulomb para calcular a força entre elas. A lei de Coulomb me diz que a força elétrica entre duas cargas pontuais ela é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se eu utilizar a lei de Coulomb, eu posso definir uma expressão para o campo. Então, o que eu fiz? Eu peguei a força elétrica e substituí pela lei de Coulomb, que é a expressão que me dá a força entre cargas pontuais. Bom, uma vez fazendo isso, eu verifico o quê? Que a carga Q minúscula é a carga de prova, é a carga que sofre a ação do campo. E ela está presente tanto no numerador quanto no denominador dessa fração. Então, eu posso simplesmente cancelar essas cargas e eu consigo, então, obter uma expressão para o campo elétrico. Né? Então, observe que nessa expressão, o campo elétrico E, né, que seria o módulo desse campo elétrico, ele depende da carga Q maiúscula, da carga que gera o campo, e nós percebemos que o campo varia também com o inverso do quadrado da distância. Né? Então, essa expressão ela serve para cargas pontuais, para cargas que estão ali, e mais ainda, eu posso simplificar essa expressão, né, para força. Né? Observe que uma vez tendo o campo, eu posso usar o fato de que a força é diretamente proporcional ao campo.
né? Então eu venho aqui, eu passo a carga multiplicando e obtenho uma expressão simples para força, da relação entre força e campo, né? Então a força é proporcional ao campo. Essa expressão será muito útil quando nós trabalharmos com distribuições de cargas e não só cargas pontuais. Mas o campo elétrico ele está distribuído por todo o espaço ao redor da carga, né? Então, ele está próximo da carga, ele está mais distante da carga, ele está em todo o espaço ao redor dessa carga. Só que, como ele varia com o inverso do quadrado da distância, quanto mais próximo esse ponto está da carga que gera, né, do Q maiúsculo, maior é o campo, e isso é expresso por meio do tamanho do vetor. Quanto mais distante, menor o vetor, menor a intensidade do campo elétrico. E o campo elétrico, por ser uma grandeza vetorial, isso é, depende de direção e sentido, ele está distribuído por todo o espaço, né? Então, todo o espaço ao redor da carga, em qualquer direção, ele apresenta o campo elétrico em todos os pontos desse espaço. Pensando sobre isso, um inglês chamado Michael Faraday, ele propôs uma expressão, uma forma de visualização e uma forma de expressar esse campo elétrico. Ele propôs a existência, ele propôs a visualização desse campo através de linhas de força, né? São linhas de força do campo. E por convenção, ele adotou, né, que uma carga positiva gera um campo de afastamento, né? Isso é uma convenção, né? Poderia ser ao contrário, é isso que eu quero dizer, mas é comum se seguir essa convenção. Então, o campo elétrico gerado por uma carga positiva, ele é sempre um campo de afastamento. E essas linhas, como que nós devemos interpretá-las? As linhas do campo, elas estão representando o campo, de forma que se eu puser uma carga aqui, surge uma força sobre essa linha, né? E essas linhas estão preenchendo todo o espaço. Então não existem somente essas que estão representadas na figura, mas em todos os pontos do espaço existe ali uma linha passando por esse ponto. De outra forma, quando a carga é negativa, né, então essas linhas de força seriam convergentes, né, seriam linhas de aproximação. Então, se a carga elétrica é negativa, então o campo elétrico é de aproximação. Então, essa é a convenção de Faraday. Essa é a visualização, a tentativa de visualizar esse campo por meio de linhas de força proposta por Michael Faraday. Uma vez conhecida a convenção de Faraday, nós precisamos ver alguns casos particulares que vão surgir ao longo dos nossos estudos. Então, nós sabemos que uma carga Q maiúscula, positiva, por exemplo, gera num ponto do espaço um campo elétrico. E esse campo elétrico, segundo a convenção de Faraday, é um campo elétrico de afastamento. Ele está saindo da carga, apontando para fora, né? Ele é divergente. Uma vez colocando uma carga de prova, Q minúscula, né? Uma carga de prova, nesse ponto vai surgir sobre ela uma força. Qual que é o sentido dessa força? É uma força de repulsão. Por quê? Porque as cargas são positivas, elas têm o mesmo sinal, portanto, a força é de repulsão. Então, nesse caso, nós temos o campo elétrico de afastamento e uma força de repulsão. Portanto, eles têm a mesma direção, que é horizontal, aí no caso, e têm o mesmo sentido. No caso, ambas são divergentes em relação à carga que gera. Então, vamos rever esses conceitos. Então, a carga Q maiúscula é a carga que gera o campo, enquanto que a carga Q minúscula é a carga que sofre a ação do campo, chamada de carga de prova. E se eu alterar o sinal dessas cargas, como ficamos? Se eu tiver uma carga positiva, então o campo é de afastamento. E se eu colocar nesse ponto do espaço uma carga de prova negativa, o que vai acontecer? Vai surgir uma força sobre ela, mas essa força é uma força de atração. Então, nesse caso, campo e força vão ter sentidos contrários.
Eles sempre vão ter a mesma direção, né? Que é a direção da linha de força do campo, né? E o sentido da força vai depender dos sinais de ambas as cargas, da carga que gera o campo e da carga de prova. Vamos ver os dois últimos casos. E se a carga que gera o campo for negativa? Bom, vai surgir no ponto do espaço um campo elétrico de aproximação. Então aqui eu chamo a atenção para que na hora da aplicação desses conceitos, nós precisamos lembrar dessa convenção. Então, o campo elétrico gerado por uma carga positiva é sempre de afastamento, enquanto o campo elétrico gerado por uma carga negativa é sempre de aproximação. Então, o campo elétrico está se aproximando da carga. Colocando uma carga de prova positiva nesse ponto, nós vamos ter o quê? Uma força de atração. Então, nesse caso aqui, ambos os vetores, campo elétrico e força, têm o mesmo sentido. Né? E o que acontece, então, no caso de eu colocar uma carga negativa no ponto do espaço? Então, o campo de aproximação, colocando-se uma carga negativa, nós vamos ter uma força de repulsão. Então, são esses os 4 casos possíveis que podem aparecer. Né? Então, lembrando que o campo elétrico só depende do sinal da carga que gera o campo. Né? Então, se a carga que gera o campo ela é positiva, o campo elétrico, o vetor campo elétrico, ele é de afastamento, né? É divergente. Se a carga que gera o campo ela é negativa, então o campo elétrico é de aproximação. Então, é o que nós vemos aqui. O campo elétrico não muda enquanto a carga não muda. Já a carga negativa, ela tem os dois campos elétricos de aproximação. A força, por sua vez, ela depende dos sinais das duas cargas e não só de uma das cargas. Então, nós precisamos ficar atento a essa convenção de Faraday e a esses sentidos do campo e da força. Para aprofundarmos um pouco mais a discussão sobre o campo elétrico, precisamos entender que existem distribuições de cargas e que essas distribuições de cargas elas geram um campo elétrico resultante. O campo elétrico de uma carga pode interferir no campo elétrico de outra carga elétrica. Essa figura mostra a representação das linhas de força e, portanto, do campo elétrico entre duas cargas de sinais contrários. Observando a figura, nós vemos que os campos se entrelaçam, né? As forças elas se unem. Então aqui nós temos ao redor da carga positiva, o campo, as linhas de força com sentido divergente. Né? Mas observem que a presença da carga negativa faz com que essas linhas fiquem distorcidas. Né? Isso quer dizer o seguinte, uma carga sente a presença da outra, e isso interfere no campo. Né? Na verdade, a interferência do campo é a própria interação entre as cargas. Então, nós podemos ter campos resultantes dessas interações. E aqui nós estamos mostrando apenas duas cargas. Mas e se tivessem 3, 4 ou uma superfície de distribuição de cargas? Então, nós teríamos um campo complexo, né, com linhas de força em direções complexas. Mas essas linhas de forças, então, elas servem para que nós possamos visualizar o campo. Né? Então, como já foi dito, as linhas de força do campo elétrico é uma forma de representar, de visualizar o campo elétrico. Né? E ela foi proposta por Michael Faraday, né? Que viveu aí no século XIX. Né? Então, como que nós devemos entender o vetor campo elétrico? O vetor campo elétrico, ele tem, como todo vetor, né, uma direção, um sentido e um módulo. Né? A direção do campo elétrico sempre é tangencial à linha de força. Né? O que é tangencial? Então, você pega um ponto do espaço, né, sobre esse ponto vai existir uma linha de força, né, uma linha de força do campo elétrico.
O vetor campo elétrico ele é tangencial a essa linha naquele ponto, né? Então, a direção tangencial é aquela que toca em um único ponto, né, da linha aqui. Então, neste ponto, o vetor campo elétrico tem essa direção e esse sentido. Lembrando que ele é uma consequência da divergência da carga positiva e uma convergência da carga negativa, né? Então, nesse ponto, você tem um campo resultante, né, que tangencia essa linha de força. O sentido é dado sempre pela convenção de Faraday, né? Então, divergente para positiva, convergente para negativa. E o módulo? Se forem cargas pontuais, você pode calcular o módulo individual de um único campo, de uma única interação, através da expressão do campo para uma carga pontual. Porém, esse vetor campo elétrico ele é o campo resultante da aplicação dos dois campos, gerado tanto por essa carga quanto por essa carga. Então, esse é um campo resultante. E nós não temos uma expressão para ele, nós temos que determiná-lo através das ferramentas que nós temos, e a ferramenta que nós temos é essa, não é? Por outro lado, se eu pegar cargas elétricas de sinais iguais, vejam que os campos se repelem, né? Aqui o campo se concentrou entre as cargas, aqui o campo se repeliu. O mesmo comportamento é observado quando nós pegamos cargas negativas, né? Então, observe que nesse ponto o campo é nulo, né? Não há linhas de força nesse ponto, né? E como fica o vetor campo elétrico nesse caso? Da mesma forma, ele é tangencial à linha de força e obedece à convenção de Faraday. Então, se eu pegar um ponto do espaço, por exemplo, com essa linha, eu vou ver que o campo elétrico é tangencial a essa linha de força e continua mantendo as mesmas características. Então, essa é a representação, a tentativa de representar, de visualizar o campo elétrico de uma forma, campos elétricos mais complexos, de uma forma mais racional e visual, né? Vejamos um exemplo simples da aplicação desses conceitos, né? Então, qual o valor do campo elétrico gerado por uma carga pontual Q, 3 vezes 10 a menos 6 coulombs, colocada num ambiente de vácuo e num ponto situado a 15 centímetros do seu centro? Então, agora, vamos visualizar, vamos resolver esse problema sob a luz, sob a ótica da convenção de Faraday, né? Então, nós temos uma carga pontual e num ponto do espaço, situado a 15 centímetros da carga, nós temos um campo. Então, esse campo ele é um campo divergente, né? Então eu vou colocar ele saindo da carga e esse campo tem um valor que varia com o inverso do quadrado da distância, né? Porque ele é uma carga pontual. Então, como calcular esse campo? Utilizando a ferramenta que nós temos, né? Então, o campo elétrico gerado por uma carga pontual, ele é dado por K0, Q sobre D quadrado. Substituindo esses valores, eu tenho a constante eletrostática no vácuo, 9 vezes 10 a nona, a carga e a distância convertida, né, elevada ao quadrado, né? Fazendo essa conta, nós podemos chegar que 9 vezes 3 dá 27, conservo a base, soma os expoentes, 10 a terceira, e embaixo elevo 15 ao quadrado, né? E aqui conservo a base e multiplico os expoentes. E isso me leva a um campo que é 0,12, né? Dividindo 27 por 225, 0,12. Aqui eu tenho a multiplicação dos expoentes, então vai dar menos 4. Como é uma divisão, né? Eu subtraio um expoente negativo, né? E isso gera, então, um campo de 0,12 10 a sétima Newton por Coulomb. Só dando uma ajeitada nessa vírgula, né? Porque é um número menor do que 1, né? Então, eu ajeito a vírgula, andando uma casa para a direita e subtraindo 1 no expoente. Então, 1,2 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. Esse é o valor do campo nesse ponto. Agora pensemos, se eu colocar uma carga, se colocarmos uma carga de prova nesse ponto, né, uma carga também pontual de 2 vezes 10 a menos 9, né, qual será o módulo da força elétrica que atuará sobre ela? Então, se eu colocar
uma carga pontual positiva lá, nós teremos o quê? Uma força de repulsão, né? E quanto vale essa força? Bom, aí vem aquela expressão, fica mais fácil calcular o módulo da força quando nós temos o campo. Por quê? Porque a força é proporcional a esse campo. Né? Então, lembrando que o campo é a quantidade de força que surge por carga. Então, eu posso fazer que a força é Q, né, a carga de prova, vezes o campo naquele ponto. Né? Então, eu tenho o campo, né? O campo tem a carga, está aqui, e tem o campo. Né? Então, 2 vezes 10 a menos 9, vezes 1,2 vezes 10 a sexta. Então, eu posso encontrar uma força de 2,4 10 a terceira newtons, né? 2,4 milinewtons, uma força relativamente grande, se nós considerarmos que as cargas envolvidas são pequenas, né? Então, é isso. Obrigado pela atenção. Utilizem os canais disponíveis para comunicação. Bons estudos e até breve.